O governo de Goiás se reuniu nesta semana com representantes do agronegócio para apresentar um projeto de lei que cria um fundo estadual de infraestrutura, com recursos gerados pela produção agrícola, pecuária e mineral do estado. O fundo é uma alternativa à perda de arrecadação gerada pela alteração das alíquotas de ICMS. Na proposta, o governo de Goiás defende que o Fundeinfra adote ações voltadas à infraestrutura agropecuária, modais de transporte e rodovias, por exemplo. A ideia é também recuperar a perda de arrecadação do ICMS via combustíveis e energia. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Goiás emitiram notas dizendo que são contrárias ao que chamaram de taxação do agro. Para explicar os detalhes da iniciativa deste projeto de lei, nós recebemos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Agradeço muito o espaço a todos os telespectadores e também os que nos acompanham aí pelas redes sociais. Um agradecimento do espaço que me é concedido, Kellen, para que possamos conversar sem que tenha aí essa tarja do que seja a favor ou contra um setor. Até porque, modéstia à parte, ninguém mais do que eu, que estou há 37 anos numa luta na defesa do produtor rural, já tem credenciais de falar pelo setor. Não é? Comecei essa luta em 1986, quando naquele momento tentavam retirar o direito de propriedade dos produtores rurais no sentido da propriedade da terra. E nós enfrentamos aquela luta. Depois, numa discussão maior ainda, fui candidato a presidente da República em 89, defendendo o setor rural. Tive aí 6 mandatos no Congresso Nacional de deputado, senador da República, com toda uma história de renegociação de dívidas, depois do Moderfrota, do avanço do Código Florestal Brasileiro, na área nossa de transgenia, de pesquisa. Então, é um setor que eu não falo assim por ouvir dizer. Eu sou um estudioso e, além do mais, eu sou produtor rural, certo? Então, eu falo com conhecimento de causa. Ora, durante todo o tempo, os estados, tá certo, do centro-oeste brasileiro, sempre utilizaram essa taxa, tá certo, que é uma contribuição que é feita pelos produtores para poder auxiliar na infraestrutura dos estados. Eu mantive durante todo o meu primeiro mandato, passando por todas as dificuldades, fiz um regime de recuperação fiscal do estado de Goiás, avancei mais do que pude também na infraestrutura, as estradas totalmente destruídas, recuperamos 2.000 quilômetros de malhas rodoviárias, estamos com mais de 600 quilômetros de asfaltamento de novas rodovias no estado de Goiás, mais de 180 pontes construídas no nosso estado de Goiás de concreto, enfim, numa ação direta para melhorar a nossa malha viária, dar trafegabilidade e, ao mesmo tempo, conforto e condição de produtividade ao setor rural. Governador, ora, eu vou lhe interromper, se o senhor me permite lhe interromper, para que eu possa também participar aqui das perguntas que a nossa audiência lhe mandou. O senhor acabou de dizer que outras regiões do Centro-Oeste já aplicam essas taxas para melhorar a infraestrutura e eu queria ir direto ao ponto com o senhor. Como essa taxa extra que o senhor está propondo deverá ser cobrada? Ela é em cima das exportações, é em cima da comercialização interna e a outra pergunta que a gente recebeu, se a alíquota vai ser variável sobre a produção ou terá um custo fixo? O senhor consegue responder essas perguntas para a nossa audiência, por gentileza? Não. Objetivamente, essa arrecadação será feita a um fundo, não vai para o Tesouro do Estado. Esse fundo terá um representante do setor rural, terá o representante da Controladoria Geral do Estado, a qual se presta conta todo o mês daquilo que foi utilizado, em quais obras foram utilizadas, e também o representante do governo do Estado de Goiás. São 3 pessoas num fundo que terá ali a arrecadação, que será a contribuição feita nos setores de cana, agricultura e também na parte de pecuária e mineração. São esses os setores que são ali beneficiados, tá certo? Com políticas de incentivos fiscais, ou se não, de tributações especiais. Então, esses setores, tá
tá certo? Os que eu acabei de citar, terá uma incidência de acordo com um percentual que, lógico, é diferente da soja, é diferente do milho, é diferente ali da mineração, e terá uma tabela que ela está e já foi apresentada no nosso projeto de lei. Essa tabela tem variação de percentuais de quanto até quanto? Se o senhor puder dar exemplos de como seria o percentual que incidirá sobre a soja ou sobre a atividade pecuária? Sim, aí vai variar de acordo com a faixa etária, e de soja será em torno de 1,65, que é a mesma tabela cobrada do Mato Grosso. Desculpa, o senhor pode repetir, governador, eu não escutei. Em relação à soja, vai ter uma incidência de 1,65% e, tá certo, na pecuária vai depender ali também da idade do rebanho, que ali vai ter uma tributação que ela é diferenciada, e também na mineração. Lógico que está excluído aí calcário, está excluído gesso, tá certo? Essa parte toda não entra na parte de cobrança da contribuição. Essa contribuição, ela vai ser permanente ou ela vai ser temporária? Qual é a vigência que o senhor está propondo? Ela terá vigência exatamente dos meus 4 anos de mandato. 4 anos de mandato. Aí a gente tem uma pergunta que foi enviada pelo Alencar Soares e ele questiona: já existe uma lista de quais produtos serão taxados? O senhor citou alguns. E serviços ligados ao agro também pagarão a taxa? Não, serviço não, de maneira alguma. Só será cobrado sobre a comercialização dos produtos nas cadeias que têm benefícios fiscais. Então, uma contribuição. A pessoa pode escolher se prefere o benefício fiscal ou se prefere pagar a contribuição. Então, é importante, lógico, eu sei que você deseja que haja uma resposta assim, muito objetiva em cima de sim, não, mas é importante que as pessoas que não são do setor entendam, tá certo? Que nós não estamos aí fazendo uma tributação ao setor. Ora, esses setores, eles já têm benefícios fiscais no estado de Goiás. Se ele resolver abrir mão dos incentivos fiscais que ele recebe, ele não precisa fazer a contribuição. É facultativa. Então, essa é uma questão se ele importante. desejar voltar por uma carga tributária normal, ele não precisa fazer a contribuição. Certo? Agora, se ele desejar ter o incentivo fiscal, ele vai ter que ter uma contribuição. Agora, o que é o mais importante, Kelly, é que você pergunte para que é a contribuição. Na verdade, a gente colocou essa questão, governador. Não é para pagar conta do Estado, não é para pagar conta de servidor, não é para pagar despesa com a saúde, nem com a educação, nem muito menos com os programas sociais, tá certo? Ele é única e exclusivamente para fazer o quê? Para que eu tenha condições de dar continuidade a um projeto rodoviário no estado de Goiás, para que haja infraestrutura e desenvolvimento numa demanda das fronteiras agrícolas pela produção de soja. Perfeito. Então, o objetivo é esse. Não tem outro objetivo. Ou seja, é algo que está sendo, num primeiro momento, recebido como contribuição e imediatamente está sendo transferido para o setor de novo em rodovia, pontes, tá certo? Viadutos, aquilo que é necessário ali naquela área. Governador, esses pontos que o senhor coloca são muito bem-vindos para a gente gerar um esclarecimento à população urbana que nos assiste na Jovem Pan em todo o Brasil e também à população ligada ao agro, especialmente no estado de Goiás. O senhor disse que essa é uma iniciativa que foca melhorar a infraestrutura e o agro desfruta também dessa infraestrutura. Mas o agro tem memórias de outras experiências no centro-oeste do país que nasceram com a proposta de arrecadar recursos nesse fundo para destinação exclusiva a infraestruturas. Mas eu tenho aqui uma matéria do UOL dizendo que, por exemplo, no estado de Mato Grosso, há uma retirada de verbas de um fundo estadual criado para custear obras de manutenção e melhorias de rodovia que foram usadas, inclusive, para pagar custos da Copa do Mundo. O temor do setor é que, de novo, o recurso acabe indo para um outro destino que não a melhoria das rodovias e infraestrutura. O que o senhor acha disso? Em primeiro lugar, Goiás está sendo governado por Ronaldo Caiado, certo? Eu tenho uma história de vida.
Sou um homem que tem uma trajetória de mais de 30 anos na política. Então, não cabe a mim essa pergunta, porque eu sou um cumpridor de palavra e de compromisso. Se a lei diz que ela não entra sequer no Tesouro, ela é única e exclusivamente um fundo da Secretaria de Infraestrutura, e que lá ela será prestada conta mensalmente, e terá ali um representante do setor rural, um da Controladoria Geral do Estado e um representante do Estado. Eu lhe pergunto, buscar matérias como essa, por que não traga então as matérias do período em que o Mauro Mendes é governador do Mato Grosso? Pelo Mauro Mendes, eu avalizo. Por que não tem as respostas pelo governo Mauro Mendes? Certo? Onde todo mundo hoje no Mato Grosso aplaude, tá certo? E veja bem o apoio que ele teve na reeleição dele. Muito bem. De 100% dos produtores. Isso mostra que o setor, num primeiro momento, vem esse pânico, vem toda essa desinformação, como se fosse tributação, como se aquilo ali fosse ser desviado para poder usar em outras fontes de gasto do Estado. Então, as pessoas me conhecem, as pessoas sabem, as pessoas já me viram governar e já me viram legislar. Então, esse tipo de comparação, isso não serve para mim. Essa régua aí não me mede. Muito bem. Governador, eu estou aqui trazendo as perguntas da nossa audiência e, mais uma vez, agradecendo a sua prontidão de respondê-las com toda a transparência. A pergunta é do Léo Floriano e ele diz assim: por que o governador mudou de opinião? Antes da eleição, ele dizia que não haveria a criação desse fundo e agora que assegurou que não haveria essa taxa e agora ele está propondo a taxa. Isso aconteceu, governador? Aconteceu sim, lógico. Para fazer o regime de recuperação fiscal, por várias vezes, até quando eu recebi o Estado de Goiás, com mais de 7 bilhões de dívidas imediatas, com folha de pagamento sem pagar, sem CAPAG-C, não podia fazer empréstimo algum, tá certo? Eu não tinha dinheiro sequer para fazer tapa-buraco, onde eu pedi emprestado para os prefeitos do meu Estado de Goiás, tá certo? Que me cobravam rodovias do Estado de Goiás. Eu sabia que eu podia recuperar o Estado e não cobrei nenhuma contribuição dos produtores rurais. Mas só que agora nós vimos algo inédito, e aí você sabe, eu conheço um pouco de Constituição, de regimento interno, que eu fui parlamentar e senador e deputado há muitos anos. Então, eu nunca vi algo que aconteceu no Estado e no Brasil, aonde uma lei complementar, aprovada no Congresso Nacional, você tendo um orçamento aprovado para o ano vigente de 2022, uma lei complementar 194 diz o seguinte: olha, a partir de hoje, os estados terão que baixar o incentivo, a tributação de ICMS sobre óleo diesel, sobre combustíveis, energia elétrica, comunicação. Você sabe o que isso significa para Goiás mensalmente? Eu não estou dizendo por hipótese, estou dizendo por fatos que já está em vigor. Eu nunca vi mudar-se uma incidência tributária e prevalecer no ano. Pode prevalecer para o ano seguinte, mas não no ano que você está no exercício, aonde você conta com aquele dinheiro entrou para que você pudesse ter ali os seus compromissos ali continuados. Isso recai sobre o cofre do governo de Goiás em torno de 450 milhões por mês. Então, você convém que nós estaremos aí entre 4,5 a 5 bilhões de reais por ano. Uma projeção que não é imaginária, ela é atual, é a quebra que eu já tive, ou seja, em 3 meses e meio, porque julho foi apenas a metade do mês, que a lei 194 entrou em vigor. Mas agosto, setembro, outubro e novembro e dezembro, tá certo? Nós vamos perder aqui no estado de Goiás, isso tranquilamente em torno de 2,5 bilhões de reais. Essa é uma realidade. Agora, diante dessa realidade, eu lhe pergunto, existia essa realidade no momento em que eu disse que não iria tributar o setor? Se eu tenho hoje uma arrecadação a menos hoje, eu tenho que continuar com a verba de saúde, educação, segurança e programas sociais. Quer dizer que neste momento, então, eu paro todas as rodovias de Goiás, onde eu estou fazendo dezenas de rodovias. Poderia citar a você todas elas. Onde na área de mais produtividade do setor rural,
tá certo? Onde eu estou fazendo rodovia. Se você colocar em Mineiros, eu estou fazendo a rodovia da 40. Se você colocar Mineiros, Chapadão do Céu, eu estou asfaltando. Se você pegar lá dentro de Jataí, eu estou fazendo a 180. Fizemos de Jataí até Caiapônia. Estamos desenvolvendo toda a malha viária que liga Colinas do Sul de Goiás até Minasul, até Niquelândia, Nova Crixás, a 164, que é no Vale do Araguaia, até a ponte do Cocalim, que é a famosa rodovia que liga de integração com o Nordeste do Mato Grosso. Governador, enfim, são dezenas de rodovias que eu estou construindo todas elas. Eu não teria condições de dar continuidade a tudo isso. E por que o senhor não recebeu o apoio do setor agropecuário para a continuidade dessas obras? A FAEG disse que não vai participar do conselho que o senhor propõe para gerenciar esse fundo de infraestrutura. Não, veja bem, eu não o convidei. Me desculpa, mas eu não fiz o convite a ninguém nessa área. Isso é um projeto de lei. O projeto de lei tem 3 pessoas que participam, tá certo? Agora, você pode ter certeza que isso aí não será. Em Goiás, nós temos dezenas de entidades que representam o setor rural. Perfeito. Tá certo? Nós temos dezenas de entidades aqui que representam o setor. Governador, posso fazer mais uma pergunta da audiência? Não se tem um monopólio, tá certo, da representatividade, não. Aqui são várias entidades que falam pelo setor. Muito bem. Governador, eu sinto por interrompê-lo, só vou tentar fazer mais uma pergunta aqui que veio da nossa audiência, que acho que também é bastante importante, em linha com as importantes informações que o senhor tem dividido conosco aqui. A questão é do Camilo Viana e ele diz assim: eu gostaria de saber do senhor onde esse modelo já funcionou, qual será o retorno da taxação em investimentos de infraestrutura em Goiás, pergunta o Camilo. Bom, eu quero lhe responder, muito obrigado aí pela pergunta. Eu acho que eu não tenho nenhum acanhamento em dizer que não é nenhum modelo iniciado por Goiás. Tem uma coisa que eu iniciei em Goiás, são os programas sociais para tratar as pessoas mais vulneráveis, manter os incentivos do setor rural, cada vez mais investir na educação do Estado. Mas este assunto especificamente, eu fiz questão, e aqui eu quero deixar bem clara a palavra que é copiar, tá certo? Então não tem vergonha de dizer. Eu liguei para o Mauro Mendes, falei: Mauro Mendes, você pode receber toda a minha equipe aí? Pode. Minha equipe ficou lá durante todo o dia. Tanto o segmento da infraestrutura, também da economia, da parte minha também de Controladoria Geral do Estado, foram para lá, passaram o dia todo. Ele colocou toda a equipe dele à disposição, mostrou todos os dados, abriu toda a infraestrutura que foi levada. Sem dúvida nenhuma, ele deve ter algum produtor rural amigo lá no Mato Grosso, e se ele pelo menos tivesse essa oportunidade de poder ligar para algum deles e ver realmente o que está diferenciando hoje o Mato Grosso. O Mato Grosso está numa posição hoje, não sei se você sabe, Kelly, que ele está fazendo uma rodovia com verba estadual. Uma ferrovia, desculpe. Ele está fazendo uma ferrovia. Veja bem a capacidade e o diferencial logístico que ele vai fazer hoje. Ora, se Goiás ficar para trás, tá certo? Se Goiás ficar em estado de terra, tá certo? O cidadão, eu tenho aqui milhões de hectares a serem abertos para o setor rural. Só no Nordeste goiano, eu tenho mais de 2 milhões de hectares que estão sendo abertos aqui, com pontes e rodovias que estou asfaltando lá. Como no Oeste goiano e como também no Vale do Araguaia. Então, Mato Grosso hoje já está fazendo ferrovia. Veja bem, daqui a uns dias, o Mato Grosso deixa Goiás 100 anos atrás. E hoje Goiás é o estado que tem a maior produtividade por hectare. Não é que tenha o maior volume, tá certo? Da safra, mas por hectare são nós. Governador, infelizmente o tempo está voando. Eu tenho apenas um minutinho para a sua consideração final e eu gostaria então que o senhor me dissesse quando o senhor acredita que esse projeto de lei vire uma lei e passe a vigorar no estado de Goiás. Eu obtive informações de que o senhor tem maioria na Assembleia Legislativa e uma expectativa de que já seja aprovado em breve o Fundeinfra. Com qual data o senhor está trabalhando? Bom, em primeiro lugar, eu quero aqui fazer uma defesa dos senhores deputados estaduais que são da base do governo. Tá? E também da oposição, é o direito deles.
Agora, se no momento em que nós precisamos de entrar no regime de recuperação fiscal, para que o governo tivesse condições de viabilidade, pagamento de dívidas e de sobrevivência, exigiram de nós que nós tributássemos o aposentado que recebia o salário mínimo. E ele passou a pagar 14,25%. Isso aí me deu condições de, ao invés de pagar 3 bilhões de reais para o governo federal, eu passei a pagar 480 milhões para o governo federal. Então, Keller, veja bem, durante esses anos todos, eu venho aguentando toda essa conta. Será que a pessoa que neste momento, ele fazer uma reflexão, tá certo? A única hora que o setor foi solicitado, eu com a história de vida que tem na defesa do setor, para que a maior contribuição seja 1,65, é motivo de tudo isso. Quando eles estão vendo os dados, estão vendo a queda de arrecadação, estão vendo a situação que aconteceu, por algo que veio, uma demanda que o Brasil todo exigia, a taxa da cobrança do ICMS. Ora, sinceramente, eu acredito que o cidadão que fizer uma reflexão tranquila, ele vai ver que tem que ter um gesto, tá certo? Que realmente, se fosse para atender até as pessoas carentes, ele poderia dizer, olha, gente, eu não quero contribuir. Pode ter até alguns que pensam assim, mas não querer contribuir para ele mesmo, ter rodovia asfaltada na porta dele, para ter ponte para ele poder atravessar. Tá certo. Para ele, o dinheiro sai dele e volta para ele em forma de rodovia. Onde é que está esse embasamento para essa posição tão assim, que vão fazer movimentação, contestar isso aí, como se fosse o tributário? Ninguém tá tributando, isso é contribuição. Se ele resolver sair dos benefícios que o Estado está dando, ele não vai pagar nada. Agora, esse dinheiro não vai para o Estado, esse dinheiro vai para ele. Por que isso tudo? No momento que você pede uma cota de contrapartida para ele mesmo, ele se negar nessa hora. Governador, então, quero agradecer. Muito obrigado aí pelo espaço, Keren, e a todos os telespectadores aí, fiquem tranquilos. Eu tenho consciência que daqui 3 anos você vai me entrevistar de novo e você vai ver, provavelmente, todas essas entidades batendo palmas aqui pelo número de rodovias que nós construímos em Goiás. Tá Espero bom? que antes, governador, lhe aguardo aqui para a gente noticiar para todo o Brasil os avanços no estado de Goiás, um estado muito próspero e que conheço de perto o agronegócio pujante que vocês têm por aí. Muito obrigada pela presença na Jovem Pan News. Volte sempre, foi um prazer. Até a próxima. Um abraço e muito obrigado. Obrigada a você.